Bem-vinda ao Emoções em Harmonia, um espaço de conexão com a essência. Prepara-te para uma jornada de autoconhecimento e transformação. Olá, olá, maltinha! Bem-vindos ao quarto episódio aqui do meu podcast. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Beatriz Nhantumbo. Sou enfermeira, sou coach emocional, sou terapeuta emocional, trabalho com mulheres e também com homens que querem alterar as suas relações através de uma jornada de autoconhecimento profundo que ajuda a melhorar toda a sua vida e não só as suas relações. Eu acredito e defendo que o autoconhecimento muda a nossa vida, que muda a nossa conexão com o Senhor lá em cima, ou energia lá em cima, como vocês se sentirem mais confortáveis, e é isso que altera de facto, que transforma a nossa vida para melhor. Se vocês querem marcar consulta, se querem entrar em contato comigo, eu ofereço sempre a primeira consulta, que é uma consulta de avaliação. Portanto, é só irem ao Instagram e enviar a mensagem privada que eu entro em contato convosco. Hoje vou falar sobre uma coisa que quando eu entendi na minha jornada que isto acontecia, eu comecei a revisar toda a minha vida. Porque é que nós atraímos sempre o mesmo tipo de pessoas, o mesmo tipo de situações? E o que é que os relacionamentos em si nos ensinam? Ora então, como todos sabemos, nós somos um conjunto de átomos, de moléculas e os átomos têm energia. Portanto, se nós somos um conjunto, nós temos também energia, nós temos a nossa frequência. E o universo funciona através de frequências. Se nós estamos a vibrar no amor, na gratidão, nós vamos atrair mais amor e gratidão para nós. Se nós estamos a vibrar no medo e na angústia e na dor, nós vamos atrair mais medo, angústia e dor. Se nós estamos constantemente a reclamar de algo, nós estamos a pedir as vibrações mais baixas. Portanto, o universo só te entrega o que tu estás a pedir. Quando nós agradecemos mesmo o que não temos, como por exemplo, eu não tenho doenças, como por exemplo, gratidão por não ter pessoas tóxicas na minha vida hoje em dia, nós estamos a dizer ao universo que estamos gratos por isso e queremos mais disto, mais pessoas positivas, por favor. Devemos também ter cuidado quando nós utilizamos o não. Quando nós trabalhamos com a ausência de algo, nós devemos trabalhar pelo lado positivo. Lá está, dizermos gratidão por ter pessoas saudáveis na minha vida e não tanto por não ter pessoas tóxicas na minha vida. O universo não entende o não, o nosso cérebro não entende o não. Quando nós estamos a fazer alterações de crenças, nós devemos ter sempre muita atenção para com esta palavra. O não é uma palavra que é um conceito. O nosso cérebro não entende à primeira, ele precisa de processar um bocadinho para entender que estava lá a palavra não. Isto faz-me lembrar um bocadinho a lei da atração com o livro e depois o filme O Segredo, quando houve o boom da lei da atração. Eu vou atrair para mim as coisas boas da vida. A lei da atração funciona porque as pessoas começam a vibrar na frequência do que elas querem. É por isso que a lei da atração é sempre repetição. Repetição, repetição, repetição. Escrever 7, 9, 11 ou 33 vezes alguma coisa que tu queres para a tua vida, como se ela já fosse presente na tua vida. Porque é isso que te faz vibrar naquela frequência. Quando tu imaginas e dizes constantemente ao teu cérebro que tens uma mansão e que moras naquela mansão e que fazes isto naquela mansão, o teu cérebro, a tua energia começa a vibrar nisso e, eventualmente, isso chega até ti. Aquelas pessoas que fazem a lei da atração superficial de vou atrair isto até mim, mas eu não acredito que isto vá chegar, a lei não funciona, porque não é o eu dizer ou o eu escrever que vou ter isto na minha vida que vai de facto materializar aquilo na minha vida. É a emoção que eu sinto que já tenho uma coisa
que já vivo aquele momento que eu quero viver. Portanto, nós atraímos através da nossa frequência emocional. Se nós estamos a vibrar na reclamação, nós vamos atrair mais reclamação, mais coisas para nós reclamarmos. Reclamar é clamar 2 vezes a Deus, ao universo, portanto, pedir 2 vezes. Se nós estamos a reclamar de algo, nós estamos a pedir mais e mais e mais. Portanto, reclamem das coisas boas da vida, agradeçam as coisas boas da vida e também as más. Quando nós estamos a reclamar, reclamar não, a agradecer coisas que são más na nossa vida, nós devemos ter sempre cuidado para não agradecer, por exemplo, gratidão pelas pessoas tóxicas que eu tenho na minha vida neste momento. Atenção para colocar sempre no fim gratidão pelas pessoas tóxicas que tenho na minha vida, porque elas fazem-me crescer, elas fazem-me olhar para mim. E é isto que nós estamos a agradecer, é o crescer, o crescimento interno e nós conseguirmos olhar para dentro, para a nossa essência e crescer, mudar, transmutar toda a nossa energia. Devemos agradecer o que não temos, devemos agradecer ainda mais o que nós temos neste momento e que nos vai impulsionar para atingirmos os objetivos que nós desejamos. Para quem não sabe o que está a vibrar, eu digo sempre, se não sabes o que estás a vibrar, olha para o que estás a atrair, porque isso é o espelho do que tu estás a vibrar. Os relacionamentos que nós atraímos refletem o nosso interior, refletem algo que está dentro de nós. Os nossos relacionamentos só se tornam saudáveis através do autoconhecimento. Os nossos relacionamentos só são melhores se nós pararmos para mudarmos em nós o que nos incomoda no outro. Porque o mundo é um espelho, tudo é um espelho na nossa vida. Se alguém faz uma ação que me incomoda e eu vejo que a pessoa não está incomodada, e isto acontece muito, e ficamos ainda mais incomodados porque a pessoa não está incomodada com o comportamento que está a ter, que nós entramos em parafuso e as nossas feridas não nos permitem olhar para dentro naquele momento e estamos sempre a pensar, mas porque é que aquela pessoa está a agir desta maneira? Meu Deus, esta pessoa não deve ter sanidade mental. Quando o problema está em nós. A maior parte das pessoas, aliás, eu vou mesmo dizer 100% das pessoas age para o seu próprio bem, age para o seu próprio benefício. Mesmo quando nós agimos de má fé, a chamada má fé, quando nós agimos para magoar o outro, nós estamos a agir para magoar o outro, para nos fazer sentir melhor. Portanto, é sempre para o meu próprio bem. Pelo que, depois de saber isto, quando tu começas a ver nos teus relacionamentos, seja amoroso, profissional, familiar, tu começas a sentir, ok, se aquele comportamento me incomoda, é porque algo dentro de mim me incomoda. Se algo me incomoda mais do que uma vez, é porque eu tenho realmente de resolver aquilo dentro de mim. As feridas são nossas, as dores são nossas, não é de quem está à nossa frente. E nós podemos conversar com a pessoa e tentar dialogar e chegar a um consenso, chegar a um compromisso, tentar entender o porquê. Mas a conversa mais importante é a conversa interna. É aquela conversa em que tu vais perceber o que é que te incomoda a ti, o que é que tu tens de mudar dentro de ti para que as tuas relações se transformem. Isto o tornar aqueles padrões comportamentais consciente, trazê-los para o consciente. Quando nós trazemos algo para o consciente, deixa de ser um padrão e passa a ser uma escolha. Eu escolho vibrar nesta vibração, eu escolho vibrar na reclamação, eu escolho vibrar na dor, eu escolho vibrar no medo, em vez de vibrar na coragem,
em vez de vibrar na alegria, em vez de vibrar na gratidão. Passa a ser uma escolha. Nós muitas vezes temos padrões que vêm da nossa família, a maior parte deles acabam sempre por vir da família. Lembrei-me agora de uma coisa que eu ouvi já há algum tempo, que era sobre os gatilhos emocionais. A nossa família sabe sempre carregar nos nossos gatilhos, sabe sempre provocar dor, porque esses gatilhos foram colocados pela família na nossa infância. Todas as pessoas que são mais velhas do que nós, a nível familiar, que nos viram crescer, colocaram algum tipo de gatilho que elas sabem que podem pressionar, mesmo que seja inconsciente, elas sabem que se calcarem ali que nos vão magoar, porque foram elas que colocaram aquele botãozinho ali na nossa infância. E lá está, quando nós temos percepção disto, quando nós trazemos isto para o nosso consciente, mesmo que seja um padrão familiar, mesmo que faça parte do nosso sistema familiar e sistémico há gerações e gerações e gerações, se nós sabemos, passa a ser uma escolha. Eu posso honrar a minha família, e é isto que nós devemos fazer, devemos sempre honrar, agradecer a vida, agradecer o trabalho que eles fizeram para eu hoje estar aqui, mas as escolhas deles foram deles, a vida deles era a deles, e eu hoje posso fazer diferente. Eu hoje escolho fazer diferente. Eu hoje escolho deixar de carregar os pesos da minha família para que eu consiga viver na minha essência e o meu propósito, e não o propósito que a minha família acha que eu tenho quanto fazendo parte do clã. E isto pode mexer e vai mexer logo no início com as necessidades emocionais, principalmente com a necessidade de pertença. Todos os seres humanos têm estas 5 necessidades emocionais básicas que precisam de ser preenchidas para nós sermos funcionais e para nós não termos as chamadas feridas emocionais. Se tu não sabes quais são as feridas e as necessidades emocionais, vai ao meu Instagram ou ao TikTok ou qualquer rede social, porque eu tenho lá um vídeo onde falo sobre isto. Já me perdi, vou-me localizar e já volto. Ok, localizei-me. Eu sei que para vocês não passou tempo nenhum, mas para mim foram para aí 5 minutos. Quando nós mexemos no nosso sistema familiar de crenças, no sistema de crenças da família, e nós percebemos que nós conseguimos viver fora deste núcleo, fora do clã, afeta sempre a necessidade de pertença. Todos os seres, o ser humano tem necessidade de se sentir como pertencente a um grupo. Portanto, quando isto mexe a nível familiar, a pessoa habitualmente vai procurar amigos, amizades. E depois temos aquelas pessoas que conseguem encontrar amizades verdadeiras, do género, estes amigos é a família que eu escolhi. E depois temos aquelas pessoas que se tornam mais solitárias, mais amarguradas, porque não conseguem encontrar o seu clã. É uma necessidade básica que, se não estiver preenchida, é porque há uma ferida emocional. A ferida ligada a esta necessidade emocional é a ferida do abandono, e isto pode gerar comportamentos de dependência emocional. Se vocês querem saber mais sobre este tema em específico das necessidades emocionais e das feridas emocionais, da conexão que têm uma com a outra, eu convido-vos a comprar o curso que eu fiz, que é um desafio de 7 dias, que é transformar as tuas emoções em 7 dias, que é um desafio em que tu vês os vídeos, um vídeo por dia, e vais no dia a dia transformar uma emoção à tua escolha. Podes ver mais do que uma vez, podes transformar várias emoções ao longo do teu processo, da tua jornada, da tua vida.
E depois tens também acesso à aula que eu dei exatamente sobre isto, as necessidades emocionais, sobre o que nos bloqueia a nossa vida e como algumas técnicas, algumas coisas que te podem ajudar a desbloquear. É um curso independente em que tu estás a fazer sozinho no teu tempo e se tu precisares de ajuda é só comentares lá no curso ou enviares-me mensagem privada que eu vou tentar ajudar da melhor maneira que eu sei. Portanto, eu vou deixar aqui na descrição o link para adquirir este curso. Este curso não, este desafio transforma as tuas emoções em 7 dias. E para quem está a ouvir o podcast com atenção, eu vou dar um cupão de 30% de desconto. É só depois na parte dos cupons e descontos escrever Insta em 7. 7 número. Eu vou deixar também aqui na descrição em que 30%. O curso está a 17€. A plataforma cobra alguma percentagem, deve estar no máximo 21€. Portanto, sobre esse preço vais ter 30% de desconto com o código INSTA em 7. Não percas a tua oportunidade. Todos os meus cursos e e-books, depois, se tu comprares o primeiro curso, depois vais ter desconto sempre de 15% e vais ter sempre uma oportunidade para crescer mais e mais. Eu acredito muito que, para além da terapia, a terapia ajuda imenso, o facto de termos alguém ali connosco também na nossa jornada que nos conhece e tenta dar-nos aquelas ferramentas, fazer aquelas perguntas-chave para nós irmos de encontro à nossa verdadeira essência, para nós trabalharmos realmente o nosso autoconhecimento. Isto é mesmo aquilo que transforma tudo, porque quando eu comecei a perceber certos padrões familiares, certos comportamentos que eu tinha devido a certos traumas da minha infância, e quando eu comecei a perceber que isso é uma escolha que eu, a partir do momento em que tornei este consciente, faço diariamente, ou de cada vez que tomo uma atitude que vá de encontro àquela aprendizagem que eu fiz lá atrás, é realmente mais fácil começar a transformar-me, começar a sempre de dentro para fora, sempre de dentro para fora. Eu, logo no primeiro episódio eu falei sobre aquela frase do Jacob Brown, não me lembro do nome do senhor, acho que é Jacob Brown, sobre se nós soubéssemos o quão difícil é mudar, nós nunca tentaríamos mudar ninguém. E à medida que eu vou caminhando na minha jornada, eu percebo cada vez mais isto. Cada vez mais o que eu estou a vibrar, o que eu estou a atrair é aquilo que eu realmente preciso de mudar em mim. Se eu não conheço dentro de mim, eu não vou conhecer dentro do outro. Se eu não mudo dentro de mim, o outro certamente não vai mudar. Quando nós mudamos o nosso comportamento, quando nós transformamos os nossos relacionamentos, é sempre, sempre, 100% do tempo porque algo interno mudou. Nem que seja movido a medo ou a raiva. Estes dois sentimentos, apesar de serem sentimentos de baixa vibração, de baixa frequência, são aqueles sentimentos de mudança, de transformação, de transformar o negativo em positivo. E nós podemos aprender a usar isto a nosso favor, ou podemos, e acontece muito, de usar estes sentimentos para cavar mais o nosso poço, o nosso fundo do poço. Ainda não está bem aqui, vou cavar mais um bocadinho. Mas são os sentimentos que nos fazem olhar para cima, que nos fazem ter coragem, que nos fazem ir em frente, que nos fazem tomar uma atitude para que nós mudemos a nossa vida. Quando eu me mudo a mim, os meus relacionamentos mudam externamente, automaticamente. Nem que seja porque eu já não vou reagir da mesma forma que reagia perante uma mesma situação. A partir do momento em que eu percebi esta escolha, eu comecei sempre a relacionar-me no modo interno. Se algo me incomoda em ti, eu vou procurar dentro de mim e vou mudar isso. Se
alguém disse alguma coisa que desplotou aqui uma coisa que foi um gatilho, que tocou num gatilho emocional meu, eu vou procurar dentro de mim que gatilho é esse. E não é fácil fazer isto diariamente, não é fácil fazer isto constantemente. E sim, às vezes dá vontade de gritar e berrar, e às vezes acontece também, dependendo da intimidade que tenho com a pessoa. Mas quando isto acontece, há sempre aquele momento em que, oi, calma, respira, o que é que se passa dentro de ti que te está a afetar dessa maneira, que te está a deixar externamente assim. Principalmente nas relações amorosas, nós temos de fazer este exercício constantemente. São aquelas relações que vão mais a fundo, são aquelas relações em que, se não há conexão emocional, a relação não vai durar. São aquelas relações que têm todo o potencial de transformar vidas. Todo o potencial de transformar a tua vida pode estar escondido nas tuas relações amorosas. Se tu estás a sair de uma relação, se tu estás a entrar numa relação, se tu estás a ter encontros, para e vê o que é que as pessoas à tua frente te estão a mostrar sobre ti. Para e vê o que é que te incomoda na outra pessoa, porque isso está dentro de ti e tem de ser mudado dentro de ti. No fundo, isto acaba por ser espiritualidade. Quando nós falamos nesta grande palavra, quando nós entendemos realmente, começamos a separar a espiritualidade da religião e começamos a entender espiritualidade é o eu conhecer-me a mim, é o eu conhecer o universo, conhecer Deus através de mim, através da minha essência, é o eu conseguir ser feliz, ser uma humana que erra e que aprende, o eu conseguir ir além do que me prende e do que me bloqueia e consigo explorar todo este mundo à minha volta. Cada um de nós tem o seu mundo, cada um de nós é um indivíduo, cada um de nós sente e experimenta o mundo à sua maneira. Quando nós fazemos esta viagem interna, quando nós começamos a explorar de facto a nossa própria espiritualidade, nós começamos a entrar na verdadeira empatia, na verdadeira compaixão. Nós saímos do eu entendo o que o outro diz, mas ao mesmo tempo estou a julgá-lo porque me estou a julgar a mim, e começamos a entrar no se eu tenho este comportamento devido a este trauma, devido a algo que me aconteceu no meu passado, devido a algo que a minha alma precisa de aprender. Se eu ainda não aprendi, eu não vou esperar que o outro aprenda também de um momento para o outro. Se eu demorei a aprender, se eu demorei a mudar-me, eu vou ter mais paciência, eu vou ter mais empatia pelo outro. Isto não significa aturar coisas de outras pessoas. Não significa que, por nós sermos mais espiritualizados, que nós abracemos toda a gente e que os deixemos entrar na nossa vida e que nos tratem como as pessoas querem tratar. Não. É nós aprendermos a impor os nossos limites. É nós aprendermos também, a pôr-nos limites a nós próprios. Muitas vezes o que eu tenho reparado em mim, no meu autoconhecimento também, em algumas clientes, mas mais em mim do que noutra pessoa qualquer, porque é esta a minha jornada, é comigo mesma, é que se eu não estou a conseguir impor limites lá fora, externamente, é porque eu não me estou a impor limites internamente. Se eu estou a aturar coisas que eu não mereço, se eu estou a aturar palavras que eu não quero ouvir, é porque eu não me impus o limite de, se chegar a este ponto, eu vou dizer não, eu vou afastar-me da situação. Portanto, nós, ao longo da nossa jornada de autoconhecimento, vamos sempre descobrir que a origem de qualquer problema está dentro de nós. Nunca está fora. Nunca, nunca, nunca está no outro. Está sempre em nós. Nem que seja
pelo simples facto de que se algo me incomoda naquela pessoa, se eu faço o meu trabalho interno, aquela pessoa repete a atitude, repete a situação, eu vou, como já fiz o meu trabalho interno, eu vou olhar para aquilo de outra maneira. Muitas vezes nós podemos roçar ali o ter pena das pessoas. Não tenham pena de ninguém. Não. Isto acontece muito quando se está a terminar algum tipo de relação e a pessoa começa a implorar. Não tenham pena dessa pessoa. Vocês olhem para vocês, olha para tudo o que tu já conseguiste fazer até hoje, para todos os obstáculos da tua vida que tu ultrapassaste, e olha para a pessoa e pensa, e se quiseres diz alto, se eu conseguir ultrapassar os meus medos, se eu conseguir ultrapassar a minha timidez, as minhas feridas emocionais e não só, tu também consegues. Porque tu és tão humano quanto eu. Portanto, se eu consigo, tu consegues. Tal como nós olhamos para as pessoas que nos inspiram e nós conseguimos entrar naquele modo, se ele consegue, eu também vou conseguir, é exatamente a mesma coisa. Se eu consegui, tu também vais conseguir. E eu não tenho de aturar mais do que o que eu quero, do que o que eu acho tolerável enquanto ser humano, só porque tu não estás a fazer o teu trabalho interno. E quando nós nos começamos a impor esse limite internamente, de definir limites para connosco, definir limites de como nós nos vamos tratar a nós próprios, definir limites de como nós vamos falar de nós. É isso que vai transformar as nossas relações, é isso que vai transformar a nossa vida. É isso que vai mudar o que nós atraímos ou não para nós. Se nós temos de aprender a falar com o nosso ego, nós temos de aprender a falar com a nossa alma, nós temos de aprender a falar com as diferentes dimensões de nós, a dimensão amorosa, a dimensão profissional, a dimensão familiar. Nós temos de encontrar o nosso equilíbrio interno para que nós consigamos, de facto, conhecermos-nos a nós próprios, conhecer a nossa essência. Nós temos de nos dividir para depois nos encontrarmos, para nos unirmos e percebermos quem somos. É tal como arrumar um quarto, tal como arrumar uma gaveta. Nós temos de retirar as coisas, nós temos de desarrumar primeiro para depois arrumar, para meter as coisas no sítio. E é este o segredo do autoconhecimento, é este o segredo da transformação da nossa vida. E eu sou muito adepta da terapia, aliás, sendo terapeuta tenho de ser adepta da terapia, mas é sempre bom nós termos alguém que nos guie. É sempre bom nós termos alguém com quem falar e com quem partilhar e que nos faça aquelas perguntas difíceis. Mas quando nós ganhamos essa capacidade sozinhos de escrever num papel aquela pergunta difícil que nós estamos a evitar e finalmente ir responder aquela pergunta quando estamos preparados para, é tão gratificante, é tão bom, é um orgulho imenso quando nós paramos para estar connosco, é um orgulho imenso quando nós conseguimos entender as nossas emoções e controlar as nossas emoções e transformar as nossas emoções só pelo simples facto de nos respeitarmos, de nos impormos aquele limite de eu vou me conhecer, eu vou transformar a minha vida, de aquele salto de fé para de facto ir em frente. O podcast já está um bocadinho, já está a ficar comprido e eu vou introduzir uma nova dinâmica aqui nos podcasts. Em cada episódio eu vou buscar um oráculo e vou tirar 3 cartas, portanto tu fica a pensar. Queres a carta número 1, a carta número 2 ou a carta número 3? Enquanto eu te explico aqui como funciona os oráculos. Antes de passar a explicar aqui os oráculos, quero deixar-te aqui uma coisa para tu pensares. Porque isto do autoconhecimento gera muito desconforto, gera muita dor. E eu quero que tu pensa mesmo, quantas vezes na tua vida é que tu mudaste alguma coisa quando estavas confortável? Quantas vezes na tua vida
tu estiveres realmente feliz no teu conforto. Fica a pensar nisso porque vamos falar sobre isso no próximo episódio. E agora os oráculos. Os oráculos, este que eu vou apresentar aqui neste episódio, chama-se A Libertação da Alma. É um oráculo em cartas, também pode haver oráculo em livro, existem várias formas. O oráculo sintoniza-se connosco, com a nossa energia, e nós sintonizamos-nos com ele, e o oráculo traz-nos sempre uma mensagem da qual nós precisamos para este preciso momento. É como se fosse um rádio. Todas as energias, todas as terapias energéticas funcionam como um rádio. Todas as frequências no rádio estão a passar por nós o tempo inteiro, mas nós temos de sintonizar na estação para entendermos e para ouvirmos a mensagem daquela frequência. Portanto, o universo é um grande rádio e o oráculo é um pequenino rádio em que tu vais sintonizar a frequência número 1, a frequência número 2 ou a frequência número 3. Ora então, a carta número 1 é sobre libertar-se e a mensagem é: aquilo que está bloqueado e enterrado dentro de si é a raiz do medo. O medo é provocado por bloqueios no fluxo da sua energia. Aquilo que está bloqueado e enterrado dentro de si é a raiz do medo. O medo é provocado por bloqueios no fluxo da sua energia. Quando nós pensamos, aliás, quando nós começamos a entender isto da energia no ser humano, dos chakras, da energia no universo, nós começamos a perceber que tudo o que nos bloqueia, todas aquelas sombras que nós evitamos olhar, e é aqui que entra aquela parte do desconforto, para haver mudança. Nós temos de olhar para o que está na sombra, nós temos de olhar para o que está enterrado, nós temos de olhar para aquilo que nós temos medo para nós conseguirmos ir além dele, para conseguirmos avançar com a nossa vida. E esta carta está-te mesmo a pedir para tu olhares para isso, para os teus bloqueios, para as tuas feridas, para a raiz do teu medo, e entender que isso está a bloquear a tua energia, isso está a bloquear a tua prosperidade, isso está a bloquear a tua abundância, e que apenas ao olhar para isso tu vais conseguir sair da estagnação. Agora a carta número 2, sobre despertar a consciência. Conheça aquele que observa a voz interior e conhecerá um dos maiores mistérios da criação. Conheça aquele que observa a voz interior e conhecerá um dos maiores mistérios da criação. Esta carta é conexão com a alma. Olha para aquela pessoa que observa a tua vida. Esse ser, essa energia, essa entidade é a tua essência. Essa energia está conectada com o todo, com o divino, com o universo. E quando tu olhares para essa essência, para essa energia, tu vais conseguir conectar-te com o universo de uma maneira que é mágico. É a magia da vida. Apenas fecha os olhos e conecta-te com aquela pessoa, com esta magia que te observa o tempo todo. Para a carta número 3, nós temos experienciar a energia. Cada movimento do teu corpo, cada emoção que sente, cada pensamento que cruza a sua mente representa consumo de energia. Cada movimento do seu corpo, cada emoção que sente, cada pensamento que cruza a sua mente representa consumo de energia. Esta carta vem como alerta para nós criarmos a conexão com mente, corpo e espírito. Olha para o teu corpo, vê o que ele sente. Aquelas pequenas tensões, aquelas pequenas dores que nós temos no nosso corpo são mensagens que o universo nos está a dar. As nossas emoções é como nós comunicamos com o universo e elas estão sempre presentes no nosso corpo. As nossas emoções são sempre materializadas no nosso corpo. Eu costumo dizer, um corpo saudável é um corpo em que as células são felizes, em que as células são alegres. Enquanto mais alegres nós formos, enquanto mais pensamentos positivos nós tivermos, mais felizes e mais saudáveis vão ser as nossas células.
Esta carta vem-te pedir mesmo que pares e que escutes o que o teu corpo te diz, que mensagem é que ele te quer dar, para que tu consigas fazer as alterações que tu necessitas fazer na tua vida. Se não conheces a Louise Hay é a mulher que trouxe as afirmações positivas para que mostrou isto ao mundo, e ela tem bastantes livros e ela fala sempre, sempre sobre a conexão com o corpo. Existe um livro que se chama Você Pode Curar a Sua Vida, e para além dela existem mais autores, mas eu gosto muito da maneira do método da Louise Hay. E ela trabalha sempre. Tem uma lista em que cada doença está atribuída a uma emoção, a uma crença que existe, e depois no fim tem uma frase, uma afirmação que nós devemos dizer diariamente para transmutar aquela emoção numa emoção mais positiva. Ela faz sempre primeiro a doença, depois o que é que se passa na nossa vida, o que é que está a bloquear a nossa vida e depois a afirmação. Portanto, se não conheces o livro, recomendo-te mesmo que vais pesquisar. Tens também a Cristina Cairo, que fala sobre a linguagem do corpo. Tens várias pessoas já a falar sobre a linguagem do nosso corpo. Se precisares e sentires que deves trabalhar comigo, que queres trabalhar comigo, convido-te a enviar mensagem nas redes sociais. Todos os dias na história eu coloco sempre lá o link para entrares em contacto comigo através do WhatsApp, se preferires uma conversa mais privada. E convido-te sempre a sonhar, a transformar a tua vida através das emoções. Não te esqueças do desafio de 7 dias, transforma as tuas emoções em 7 dias, com 30% de desconto com o código INSTA em 7, 7 em número, para que tu consigas transformar a tua vida diariamente. E até à próxima, nunca deixes de sonhar. Até já!